Jesus, filho de Maria, né? Não é primo, não. O problema, permita o parênteses. Jesus, quando falou o evangelho, que língua Jesus falou? Agora foi? Então foi. Então, só abaixa aí que agora está saindo muito alto aqui para nós. Então, Jesus falou em que língua? Com seus discípulos? Hebraico ou aramaico. Tudo bem? Então, existe toda umas características específicas do hebraico e do aramaico. Quando você vai escrever o Novo Testamento, você vai usar que língua? O grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Por mais que todos eles, né, pela influência helenística, do domínio grego, né, no Império Grego, falavam grego, quando você traz elementos de uma língua para outra, sempre há alguma mudança. Tudo bem? Isso é natural. Vai lá fazer uma tradução de uma música de inglês para o português. Sempre vai ser 100% perfeitinho o entendimento? Não. Ou tenta fazer o contrário, traduzir uma língua nossa, uma música nossa para uma outra língua. Tá? Vai lá, traduz Atirei o Pau no Gato para Tupi-Guarani. Provavelmente você vai tirar o pau numa jaguatirica, né? Porque eles não têm nem gato. Então, você vê. Então muda um monte de situação. Tudo bem? Só exemplo. Então, o que acontece? Aí eu vou estudar a Bíblia que está escrita em grego, sem considerar o contexto histórico, o contexto da tradição, o contexto da língua que era utilizada na época. Aí eu pego um termo do grego, e aí, ao invés, como eu não tenho nenhum documento que Jesus escreveu em grego, eu não tenho como comparar aquele termo grego ali do Evangelho com aqueles que Jesus utilizou. Aí eu vou para onde? Eu vou para Orígenes, eu vou para Platão, eu vou para Aristóteles. Como que eles usaram aquele verbo, aquele verbete? Só que Platão tinha um conhecimento bíblico? Não. Aristóteles tinha? Orígenes tinha? Não, eles vão usar aquela palavra dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto específico da época que eles viveram no contexto grego. Eu não posso usar isso simplesmente, vai me dar um direcionamento da interpretação daquele verbete, mas necessariamente, irmãos, eu preciso considerar e colocar esse verbete agora bíblico, considerando a tradição judaica, a cultura judaica e toda a perspectiva judaica. Porque se você pega um verbete só no grego e vai usar o grego antigo, o koiné, para tentar saber qual que é a melhor interpretação, ele vai te dar inúmeras possibilidades, e essas possibilidades muitas vezes chocam com a possibilidade da verdade do autor bíblico que falava hebraico, que falava aramaico. Vou pegar um exemplo aqui gritante para você, né? Só para você entender. Você viu aquele pastor lá, como que ele não chama? Que ele foi falar a respeito da mulher samaritana. E ele foi falar quando Jesus disse que ele daria uma água que ela não tem sede. Pastor Batista, conhecido, né? E aí ele foi falar, qual foi o grande erro daquele cara? Ele pegou o verbete, a palavra grega, e foi para Orígenes, foi para Aristóteles, foi para Platão, ou seja, foi para o dicionário grego, como que aquela palavra era utilizada em outros contextos. Aí ele chega na conclusão que Jesus estava propondo para a mulher samaritana ter relação sexual com ela. Vocês viram essa aberração? Porque ele diz lá, eu te darei uma água que há de jorrar para a vida eterna. E eles pegou esse termo jorrar, que no grego, usado pela perspectiva dos filósofos, aponta para esse jorrar como ejacular. Aí o cara chega na conclusão de que Jesus estava propondo para aquela mulher uma coisa indecente. E fala isso na pregação do miserável. Qual que foi o erro dele?
Ele fez o estudo do verbete, da palavra grega? Fez. Fez bem feito? Fez. É uma possível aplicação do verbo? Sim. Só que ele desconsiderou o contexto. Ele desconsiderou a história. Ele desconsiderou a cultura. Meu amigo, os hebreus já não batem, os judeus já não dão certo com os samaritanos. Os dois falavam a mesma língua. Jesus estava falando, não usou o verbete grego para falar com aquela mulher. Ele falou com ela em hebraico. Então eu não posso pegar as possibilidades do verbete grego para tentar aplicar alguma coisa aqui, que eu vou errar se eu desconsiderar a cultura, a tradição e tal. O judeu nem conversava com o samaritano masculino. Já tinha um bloqueio por questões históricas, né, e de miscigenação étnica dos samaritanos. Falar com uma samaritana já era um negócio mais que absurdo. Porque você falar com o homem samaritano já era absurdo. Falar com uma mulher samaritana, mais absurdo ainda. E aí Jesus, com o objetivo de trazer salvação, porque o que ele está falando lá é de vida eterna, ele vai falar de um termo pejorativo e que dá uma dupla possibilidade de interpretação, que já vai fazer com uma mulher que já tinha não sei quantos maridos, né, se sentir assediada por ele? É óbvio que não. Só que quando eu desconsidero o contexto cultural, histórico, da tradição, da língua que foi utilizada e que não foi aquela que foi registrada, eu acabo caindo em erros. Que é o exemplo também que eu poderia citar mais simples da palavra baptizo, que no grego é a ideia de lavar, de imersão. Só que no contexto geral da Bíblia, quando se escreve em grego, você usa o batismo para falar que você está lavando as mãos. A purificação das mãos, dos pés que os judeus faziam antes das suas orações. A palavra é usada, baptizo. Então veja, se eu vou para o verbete sem considerar que na verdade o que foi tratado foi em hebraico, que tem uma tradição, que tem uma cultura, que tem promessas no Antigo Testamento que indica como seria o sinal da aliança no Novo Testamento. Se eu desprezo tudo isso e vou só para a palavra, o que acontece? Eu vou errar. Porque eu vou desprezar todo um contexto que vai construir a narrativa bíblica e que eu não posso desprezar. Por isso que dentro da tarefa exegética, você não trabalha só com a questão gramatical, só com a questão do verbete da língua que foi escrita. Você trabalha com a questão gramatical, histórica, cultural, linguística e uma série de outros fatores para, então, chegar à conclusão de qual a melhor tradução para aquele verbete. Por isso que não é tão mel na chupeta trabalhar com interpretação bíblica. E há anos aí e tal. Aí pegam os caras desses e erram. Então, cuidado. Quando nós voltamos aqui para Atos 15, então nós temos que relembrar, irmãos, que essas expressões apontadas aqui em grego, muitas vezes precisa ser considerada o contexto cultural da época e da língua original que foi falada, não aquela que foi escrita. Então veja aí o parecer de Tiago. Tá? Toda a multidão passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou quem? Falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, ele está falando lá de Atos 10, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aí veja o que Tiago faz. Estou no verso 15, tá? Confere com isto as palavras de quem? Dos profetas, como está escrito. Então, qual que é a ideia exegética de Tiago e hermenêutica de Tiago?
foi apresentada uma situação, ele estava no período revelacional, então era uma situação nova. O que ele faz para confirmar se aquilo lá era de acordo com a vontade de Deus ou não? Foi conferir onde? Na Bíblia que eles tinham na época. A Bíblia que eles tinham na época era somente o Antigo Testamento. Então ele foi conferir com os profetas. Esse é o padrão, irmãos. Qualquer situação, o que você tem que fazer para identificar qual é a verdade bíblica não é simplesmente aquele texto isolado, porque aquele texto isolado pode trazer problema. Ou uma palavra isolada que você vai estudar no grego de origem, de Platão, de Aristóteles, seja lá de quem. Porque isso pode carregar consigo esse estudo pressupostos gregos, não hebraicos. E aí você erra. Então Tiago faz o quê? Vou conferir com os apóstolos. Ele conferiu e diz, aquilo que Pedro falou, que Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios, conferindo com o que os profetas falaram. E aí nós cremos que isso tudo aqui é debaixo da ação do Espírito Santo, da inspiração, tanto que lá na frente vai dizer, eles inclusive registrando documento, que pareceu bem a eles e ao Espírito Santo. Verso 28, diz aí. Verso 28, dá uma olhadinha aí. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então, eles já estão dizendo aqui que eles estão debaixo dessa ação revelacional de Deus, pelo Espírito Santo, e aquilo que eles estão decidindo e escrevendo aqui é fruto de uma ação, inclusive, vindo da parte de Deus, do Espírito Santo. Tudo bem? Volte lá para o verso 15. Então, confere com isso as palavras dos profetas como está escritas. Cumpridas estas coisas, ou seja, tudo que os profetas falaram a respeito da descida do Espírito Santo, quer ver aí? Me auxilia aí, que minha Bíblia não tem nota de rodapé aqui. O verso 16 aí de Atos 15, lá no seu rodapé, tem um númerozinho 16 e tem na frente as citações cruzadas. Que citação que está aí? Lá na roda de rodapé, já te ensinei a fazer isso. Amós 9. Tem mais algum outro verso? Só Amós. No verso 17, tem alguma outra coisa? Em Amós. Amós 9. Então ele está citando o profeta Amós. Aí ele diz assim, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas deste século. Vai lá então para Amós 9, faz lá o cruza lá. É Amós 9, verso 11. O que o profeta Amós vai dizer? Verso 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias de antiguidade, para que possuam um restante de Edom, e todas as... O que está escrito aí? Todas as nações. Lá, Tiago usa o termo que lá foi usado o grego, né? Então, traduzido por gentios. Aqui, no hebraico, ele foi traduzido por nações, que são sinônimos, e às vezes pode ser usado as duas palavras, que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então, veja, Tiago, usando de um princípio hermenêutico, de olhar para o conteúdo que já havia sido revelado, diz que o fato dos gentios se converter é a prova de que o reino ou o trono de Davi já havia sido restaurado. Qual que é o símbolo de que o tabernáculo caído de Davi, ou o trono de Davi, seria restabelecido? Os crentes não judeus, os povos não judeus se converterem. E aí eles chegam à conclusão que a prova de que o trono de Davi foi restabelecido
e de que o reino de Deus chegou, não visível, como o próprio Jesus diz, o meu reino não é visível, porque o meu reino está onde? Dentro de vós. Lembra que Jesus falou isso? Jesus mesmo lá falou, ó, se o meu reino fosse desse mundo, meu amigo, os meus ministros, os anjos viriam aqui e acabavam com esse negócio. Você tem autoridade para me matar, mas essa autoridade quem te deu foi o meu Pai que está no céu. Então, Jesus sempre deixou claro que o reino dele não é um reino geopolítico. É um reino espiritual. E Tiago, inspirado por Deus, e com a concordância de todos os outros apóstolos e todos os outros presbíteros no Concílio de Jerusalém, concordaram que o fato dos não-judeus se converterem é o exemplo que o trono de Davi foi restabelecido. Para todos os povos agora adorarem a Jesus, que é o descendente de Davi, que assumiu o reino para toda a eternidade, e que voltará, não para um reino terreno. Nem na primeira vez Jesus veio para estabelecer um reino terreno. É um reino invisível. Mas ele voltará para levar o seu povo definitivamente para esse reino dos céus. O novo céu, a nova terra e novo céu. Então, Tiago diz isso aqui. Se você chegar falando, não, o trono de Davi não foi restabelecido, e Jesus precisa voltar para restaurar Israel como reino geopolítico e ser rei lá em Jerusalém. Meu amigo, Israel que foi restabelecido agora como nação em 48, é uma monarquia? Fala para mim. É monarquia? Não, não é nem monarquia. Se Jesus voltasse agora nas perspectivas de instalar o reino, que Tiago já disse que ele já fez, ia dar uma maior confusão, porque nem monarquia é. Não tá falando de coisas diferentes. De meia. Só que fala um pouquinho mais alto para mim. Tá, essa é uma perspectiva puramente israelita. Por quê? Na perspectiva deles, como eles desprezam Jesus, o que aconteceu com o judeu? Ele desprezou a vinda de Cristo como Messias. Só que quando você olha para o Antigo Testamento, uma das indicações que se dá para a vinda do Messias é a necessidade do templo. Jesus teria que ensinar no templo, como Jesus fez. Então, como eles desprezam Jesus e não tem o templo, eles falam assim, tem que ter o templo para o Messias vir. Só que eles estão esperando quem? O Messias. Porque eles desprezaram Jesus. E por que eles desprezaram Jesus? Porque qual que é o grande problema do judeu? Eles são extremamente literais. Quer ver um exemplo literal do judaísmo? Deus fala para ele que ele tem que pôr a palavra dele na sua fronte, ou por entre os olhos. Aí o que o judeu faz? Ele vai lá, pega uma fitinha, escreve a lei de Deus, enrola essa fitinha, põe dentro de uma caixinha e amarra na testa. Já viu o judeu andando com esse trem? Tá. Foi isso que Deus pediu para ele? Não. Não é literal, meu amigo. Você pegar e escrever a lei num papelzinho bem pequenininho para caber e aí pôr uma caixinha aqui. Não, não. É para você pôr a lei de Deus na sua mente. Você tem que pensar com a mente que Deus quer que você pense. Aí a lei diz para ele assim, coloque a minha palavra na tua mão direita. Aí o que ele faz? Ele pega uma tirinha, escreve a lei, aí ele enrola aquele coisinha na mão direita para fazer as orações. Aí fica um negócio enrolado assim na mão. Aí ele anda com aquele trem enrolado, porque a Bíblia mandou ele ter a lei de Deus na mão direita. O que é aquilo que Deus está falando? É literal? Não, falou, a mão direita é sinônimo
de ações, de atitudes. E aí ele diz assim: coloque a minha palavra em todas as suas ações. Que o seu pensamento e as suas ações sejam de acordo com a lei. É isso. Mas o judeu é tão literal que ele segue, ele escreve, põe isso lá na fitinha e põe isso na caixinha. A lei diz que a palavra do Senhor tem que estar nos umbrais da porta. O que ele faz? Ele escreve, aí tem lá, inclusive um lugarzinho, dependendo do tipo de judeu, ele é inclinadinho ou retinho. Todo dia que o cara vai sair de casa, ele põe a mão lá naquela tabuinha lá, naquela cerâmica, sei lá como que ele vai fazer, porque ali representa que ele pôs nos umbrais da porta a palavra de Deus. Deus está preocupado em você escrever lá no batente da sua porta a lei dele? Não, meu amigo, ele está falando, olha, seja fora de casa ou dentro de casa, viva de acordo com a palavra. E aí ele fala, inculca isso no seu filho. Sentando, levantando, deitando, dormindo, acordando, comendo, andando, fazendo tudo. Então, só que o judeu interpreta isso de modo literal. Como eles estavam esperando um reino literal, um reino geopolítico, Jesus, um rei guerreiro, que vai dominar todo mundo, como tinha acontecido com o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego-Macedônio, e agora o Romano, falou, ó, o Messias vai vir, vai acabar com esse trem, e nós vamos ter um império mundial, com sede em Jerusalém, no trono de Davi. Então por que o judeu espera a construção do terceiro templo? Porque na cabeça deles, o Messias só vai vir quando tiver construído o templo. Porque eles desprezaram o verdadeiro Messias, que destruiu o templo em 3 dias. O que Jesus quer dizer quando eu destruir o templo em 3 dias? Que através da sua morte e sua ressurreição, ele quebra aquele sistema literal ali do templo, e agora quem quer templo do Espírito Santo? Como diria lá a brincadeira, nozes. Né? Nós que somos. Tudo bem? Então, por isso que nós não estamos esperando o terceiro templo. O terceiro templo já existe. Olha o terceiro templo aí. Olha o terceiro templo aí. Nós, como igreja, somos o terceiro templo. Então, o problema é essa questão literal. Mas, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, Tiago já explica em Atos 15 que nós não estamos esperando o restabelecimento de um trono caído, ou tabernáculo caído, literalmente. Mas ele diz, ó, já cumpriu. O tabernáculo caído de Davi já foi restabelecido. E a prova de que o tabernáculo caído de Davi foi restabelecido é você, que não é judeu, e que foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Se você é judeu, tudo bem. Mas se você não é judeu como eu, né? Pelo menos não sei se eu sou, o que acontece? Eu sou gentil. Eu não sou um povo judeu. E Deus me alcançou. Ótimo. Por que Deus me alcançou? Porque foi o cumprimento de Amós, das profecias do Antigo Testamento, de que o trono caído, o tabernáculo caído de Davi seria restabelecido quando os judeus começassem a se converter. E isso só acontece depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Por quê? Porque Cristo foi ao céu tomar o que lá? O trono do universo, que nós estudamos recentemente em Apocalipse. Jesus reina hoje ou vai reinar ainda? Reina hoje. O trono de Davi já foi restabelecido. Não é visível, mas alcança todas as nações. Tem cristão em toda parte do mundo? Tem. Ah, mas hoje tem país da Ásia, não tem nenhum. Mas pega na história desses 2000 anos de cristianismo, se já em algum momento não teve crente lá. Uma das características da volta de Jesus é que o reino será pregado em todas as nações. Mas não é característica da volta de Jesus que todos os seres humanos serão crentes. Ser pregado é uma coisa. Mesmo porque o evangelho ele sempre sai vencendo para vencer. Seja na conversão, seja na condenação. A questão é ser pregado.
Ah, mas vai ter representante de todas as nações? Sim, se tiver um cara só, já é representante. Pronto. Não precisa ter milhões de determinada etnia ou do povo de determinada língua. Precisa ter, a Bíblia diz que vai ter representantes. Todas as povos, línguas, nações, um só já serve. Afinal de contas, vamos pegar um paralelo simples aqui. Vai ter uma reunião da ONU. Você foi? Alguém aqui já foi na reunião da ONU alguma vez na vida? Quem que foi lá? O nosso representante. O Brasil está presente. Fala, como? Como que o Brasil está presente? Eu não fui. Ah, mas não precisa ser aí. Foi o seu representante. Pronto, acabou. Então, o problema da interpretação é a gente querer ser literal quando se trata de questões revelacionais e espirituais. Nem sempre vão ser literais. Ah, mas Jesus vai voltar literalmente? Claro, isso aí você tem argumentos bíblicos para dizer que isso vai ser um evento que todo olho verá. Ah, então isso aponta para uma questão literal. Mas oráculos, símbolos, né, que você tem nas profecias, não necessariamente. Agora, pastor, quanto que eu sei o que é literal e o que não é literal? Ó, se a Bíblia ela vai dizer para você se vai ser literal ou não. Se ela não disse nada, você não pode você querer determinar se vai ser ou se não vai ser. No caso aqui do tabernáculo caído de Davi, a Bíblia já diz claramente que isso já foi cumprido. Então, se já foi cumprido, eu não tenho que esperar um reino terreno milenar. Porque já foi feito. A Bíblia diz que já foi feito. Por pessoas que estavam no período revelacional, inspiradas pelo próprio Espírito Santo. Então, já me basta. Não tenho que eu correr atrás disso. Tudo bem? Então vamos caminhar um pouco aqui. Quando nós falamos da volta de Jesus, então nós estamos falando de uma única volta, a segunda volta. A perspectiva lá do premilerismo, 1, 2, 3 voltas, está fora do padrão bíblico. Jesus voltará só mais uma vez. Porque ele já reina hoje. Ele não vem estabelecer o reino. O reino já foi estabelecido. Nos dias do ministério terreno de Jesus, ele já diz, o reino está próximo. E ali é interessante que o termo bíblico grego ali, você pode usar nesse sentido, ele diz assim, ó, aquele copo está próximo. E o termo grego é próximo o suficiente de você alcançá-lo. Então, quando Jesus diz, olha, o reino está próximo, é no sentido de que, olha, você já pode alcançá-lo. Já na primeira vinda. Então, nós não esperamos nada mais, nada menos do que só uma segunda volta. Então, a segunda vinda de Cristo, apesar de certa, abra lá Atos capítulo 1, você está em Atos 15, vai lá para Atos 1. Verso 11. O que o anjo diz aí? Jesus está sendo assunto ao céu. Verso 9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Então, e outra, lembra que aqui, Atos não é um livro puramente profético, é um livro histórico, está registrando o que aconteceu. É o único livro histórico do Novo Testamento. Então, os anjos falaram para os apóstolos, para os discípulos, ó, ele vai voltar. Só que essa situação da volta de Cristo ser pontuada como algo certo, porque da mesma forma que eles viram subir, os discípulos vão ver descer, né? Então é algo certo. Está envolto uma série de contextos aí, de sinais e de tudo mais, tá? Faz parte aí
desse assunto que envolve o certo mistério, principalmente pelo fato de que não sabemos exatamente quando ocorrerá a volta. Vamos ver esses outros textos que eu citei aí, ó, Lucas 21. Que é um dos textos que trata dos ensinamentos de Cristo, né? E ele diz assim, 21, 27. A vinda, vamos a partir do 25. Aqui ele está falando já sobre a destruição do templo, o princípio das dores, características na terra, nos céus, né, nos cosmos, dentro da igreja. E aí lá no verso 25 diz, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar, das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. E aí o verso 27 que eu quero que você atente aí. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, é uma vinda visível. Você vai associando os outros textos, todos eles será algo que não dá para passar desapercebido, que é outro problema do pré-milenismo, que ele diz que Jesus virá secretamente. A segunda vinda de Cristo é secreta, para arrebatar a igreja. Isso não tem base bíblica. Isso está pautado em revelações que alguém teve. E que foi sendo vendido dentro da igreja como verdade bíblica, mas sem base nenhuma. O texto que eles usam é, estão dois no caminho, lá no campo, um será tomado e deixado. Está vendo? Um sumiu, o outro deixou. Esse texto está tratando de julgamento. O cara não está tratando de arrebatamento. Dois estarão na cama, um será tomado, outro será deixado. Ai, cadê minha mulher? Sumiu. Ai, será que ela foi para a igreja de madrugada? Não, não tem nada disso. Porque o tomado lá era o ímpio. Então essa historinha, né? Aqueles filmes lá, deixado para trás. Apocalipse, não sei das quantas. Né? Que cai avião, porque o piloto era crente, o piloto sumiu. Né? Que a mãe tá lá empurrando o bebezinho lá no balanço, lá a criancinha no balanço. Aí ela escuta um barulho, ela olha para lá, daqui a pouco falando sozinho. Aí só ficou a cuequinha do Juninho lá. Para com isso. A Bíblia não dá margem para você acreditar nessa asneira. A volta de Cristo será visível, não é secreta. Todo mundo vai ver, vai reunir todo mundo. Como nós já falamos, né? Os mortos vão ressuscitar, crentes e descrentes. Os que estiverem vivos terão os corpos glorificados. Os anjos ajuntarão todo mundo. Haverá divisão entre as ovelhas e os cabritos. Vem o julgamento. E depois desse julgamento, aí sim, vem o arrebatamento. Então, na visão bíblica, o arrebatamento é sempre posterior à volta de Cristo. E aí você tem a perspectiva pós-milênio, que é chamada assim, ou milênio realizado. O amilenismo, apesar de... isso é amilenista, mas o termo amilenista aponta para a ideia de que não tem milênio. Não, na verdade tem, só que ele está sendo realizado desde já. Então alguém já sugeriu a ideia de, ao invés de tratar amilenismo, para milênio realizado. Eu me inclino também para essa percepção. Mas é uma ideia de que nós já estamos vivendo o chamado milênio e que o arrebatamento, o foco é sempre o arrebatamento. O arrebatamento se dará depois, pós a volta de Cristo. Jesus vem e depois há essa volta de Cristo. E não antes. O arrebatamento não é antes da volta visível de Cristo. Aqueles que defendem essa ideia aí tem que criar a volta secreta de Cristo, a volta invisível de Cristo, para colocar o arrebatamento antes da volta visível de Cristo. Tudo bem? A Bíblia não dá margem para uma volta secreta de Cristo. Toda vez que trata da volta de Cristo, diz, e verá o Filho do Homem com grande glória e poder, ou grande poder e glória. É sempre visível. Pois não,
Lúcia. Não, antes. Não. Vamos voltar lá do início. Você faltou domingo passado, que eu sei. E você não assistiu a minha aula domingo passado, que eu sei. Então, porque nós tratamos, eu sei, tô brincando. Mas nós tratamos disso lá. O que acontece? É um grande evento chamado Último Dia. Lembra da história do aniversário que eu falei para vocês? O aniversário, Maria Lúcia, é o evento. Aí vai ter lá a recepção dos convidados, a entrega dos presentes para Maria Lúcia. Aí ela vai lá oferecer lá uma coxinha para nós de entrada, né? Com suco de pitaia lá, o graviola que ela tem lá. Tá, ou seja, o evento é o aniversário. Só que você tem um monte de programações. Aí depois ela vai trazer alguma coisa a mais para nós comer. Aí alguém inventou lá de fazer um karaokê. Aí chegou no horário de cantar os parabéns. Aí vai comer o bolo. Aí depois então a despedida. Pronto, terminou o evento. Veja, um evento só com um monte de programações. A Bíblia ela apresenta o último dia como sendo um grande evento com muitas programações. Então, aquilo que nós já estudamos de certa forma, pegando os textos aqui, aponta para a seguinte realidade. Antes do último, no singular, nós já estamos vivendo os últimos, plural, dias. Estamos vivendo. Desde quando, pastor? Desde Atos 2. Pedro vai falar. Pergunta para ele, vocês estão bêbados? O que vocês estão falando tudo assim? Aí ele falou, não tem ninguém bêbado aqui. O que aconteceu é o cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Lembra que ele fala assim? Então, quando que inaugurou os últimos dias? Com a descida do Espírito Santo. Então, nós estamos ali, Jesus, a morte de Jesus, a ascensão de Jesus, é os últimos dias. Então, nós já estamos vivendo os últimos dias. Só que existe o último, no singular. Esse é o grande evento. O grande e último dia, o dia da ira. É assim que é apresentado. Só que nesse último dia, é o evento com um monte de programações. Como que vai começar esse dia? Ao tocar da última trombeta. Não é assim que Paulo fala? Toca a trombeta. Cristo vem. Está lá em Tessalonicenses, nós já estudamos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E primeiro em que sentido? Porque nós, os vivos, nós seremos transformados. Mas antes de sermos transformados, quem é que vai ressuscitar primeiro? Os mortos. Só que você pega Lucas, você pega Atos, você pega Daniel e tudo mais, vai dizer que a ressurreição não é só do justo. Ele vai dizer, aqueles que crerem em Cristo, os justos serão ressuscitados para a vida. E os injustos, os ímpios, serão ressuscitados para condenação, ou para a morte eterna. Então, a Bíblia diz que a ressurreição é de todo mundo. Então, evento, dia final, uma das primeiras situações, toca a trombeta, Cristo vem, visível, todo mundo. Os mortos ressuscitam, crentes e descrentes. Os vivos são transformados. Os anjos ajuntam essa turma toda aqui. Eu acho que eu tenho até um slide aqui, quer ver? É isso aqui, ó. Vamos lá. Então você tem eventos preparatórios. Grande dia. Quando aqueles sinais vão ficar cada vez mais visíveis, a apostasia, o iníquo, que nós vamos estudar depois. O que é esse iníquo? Nós estamos esperando isso mesmo, já está aqui, como que é? Nós vamos estudar. Aí vem, última trombeta. Última trombeta. A volta visível de Jesus Cristo em glória. Ressurreição dos mortos, justos e injustos, transformação dos vivos. Tem mais um evento, mais uma programação. Os anjos vão juntar todo esse povo aqui. Tá? E aí o que vai acontecer? Aí vem a separação dos eleitos e não eleitos. Que é aquele texto que diz lá que ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Aí vem o juízo, o julgamento final.
onde vai deixar claro por que que as ovelhas estão sendo já foram justificadas nele e por que que elas não estão sendo condenadas, apesar de pecadoras, e por que que os ímpios não podem alegar injustiça da parte de Deus, porque todos eles são, de fato, condenados e pecadores pelos seus próprios pecados e o pecado herdado de Adão. Tá, fez isso, acabou, fez o julgamento, beleza. O que mais que temos na programação do evento? Aí você tem o arrebatamento. Depois que você ressuscitou, se você morreu, ou foi transformado, se estivesse vivo, depois que passou do julgamento, aí você vai subir aos ares para se ajuntar com o Senhor e ser elevado para o novo céu e a nova terra. Porque aí é o estabelecimento do estado final. Para os crentes, esse estado final, novo céu e nova terra. Para os descrentes, condenação eterna. Lago de fogo e enxofre, nas palavras de Apocalipse, onde o próprio inferno vai ser lançado lá, e onde o próprio Satanás e os seus anjos também serão lançados lá. Então veja, é um evento só, mas com vários programas. Por isso que a expressão no piscar de olhos não refere-se ao cumprimento do evento. Porque isso também seria ilógico. Não faria parte. Imagina assim, você piscou, estou no céu. Você não viu anjo nenhum separando ovelha de cabrito. Você não viu ninguém ressuscitando. Você não viu Jesus vindo em glória. Você piscou e está no céu. Não é isso. Ali é só mais um detalhe de que o início vai ser assim. O dia, o evento vai chegar sem ninguém estar esperando. Mas o evento propriamente tem toda uma programação para ser cumprida. Você chega lá no aniversário da Marilúcia, lá já pegando a fatia do bolo? Metendo a mãozona lá no brigadeiro? É assim que você faz? Não, você tem que esperar. Você chega, você pode estar morrendo de vontade. Você olhou lá, viu lá como que chama lá? Aquele que fala que é docinho de pobre lá, como que é? Olho de sogra. Você viu os olhos de sogra, tudo na mesa lá. Todo mundo tem preconceito com o olho de sogra. Gente, um doce gostoso. Mas alguém inventou que esse doce é doce de pobre, ninguém mais faz. Nos últimos 5 anos, você foi em algum aniversário que tinha o olho de sogra? Foi? Ufa, ressuscitaram em algum lugar. Ah, mas porque é o favorito do pai que já é velhinho já também, né? Então tudo bem, se fosse de aniversário de criança, nesses últimos 5 anos, você nunca vai ter... É artigo extinto. Aí você foi lá, viu, nossa, tem olho de sogra. Você já vai lá e vai pegar o olho de sogra? Não, tem um horário para você comer o doce. Dentro do programa que a Mariluz fez. É a mesma coisa. Nós estamos num evento, mas tem um programa. Ninguém vai falar assim, não, deixa eu já ir para o céu, porque eu já sei o que vai acontecer mesmo. Não, meu amigo, você tem que esperar aí. Vai passar por todas as etapas, até chegar o estabelecimento do estado final. Então, a Bíblia, olhando para o todo e associando as características que ela apresenta do fim, do último dia, você vai então pegando os textos e vai juntando, porque ela não traz essa lista. E essa minha lista aqui não é completa, viu, irmãos? Nós vamos estudar mais a fundo. Você vai, mas e aquilo lá? E aquilo lá? Nós vamos enfiando aí dentro da programação. Porque tem outros eventos. E mesmo depois que chegar lá no céu, esse novo céu, nova terra, continua ainda a programação. Que Apocalipse depois vai nos apresentar. A questão do consolo, da presença de Deus, da questão da adoração, do serviço que vai ser prestado ao Senhor, continua. Nós não temos o detalhe, ainda não recebemos, não foi impresso a ordem do negócio para nós. Igual, às vezes, algum casamento tem, não é assim? Mas casamento chique tem toda lá uma métrica, tem todo... Você já até sabe na hora que vai servir o bem casado. Está tudo ali no papel. Nós não recebemos. Nós temos alguns indicativos do que vai acontecer, mas não a totalidade. Mas esses indicativos já nos conduz a estabelecer um programa
para esse chamado último dia, o grande e último evento da Terra. Aí você fala, pastor, e a Terra vai ser destruída quando? Depois. Dentro daqueles eventos preparatórios, você tem um monte de destruição, que aí trata da grande tribulação, os terremotos, gente morrendo, tá tudo. Aí se a gente quiser ser mais minucioso, aí você vai acrescentando ali. Que tem muito mais coisa para acontecer. Então, a ressurreição, o Mariluz, respondendo a sua questão, que eu pus ali com um pacote só, ressurreição dos mortos, ali, segundo a Bíblia, é ressurreição dos crentes, mas também, para o julgamento, tem que ressuscitar os descrentes. Pode, vamos lá. Perdão que eu não ouvi, por causa do barulho do ar. Fala um pouquinho mais alto. Tá, a ideia da perspectiva de Isaías específico, quando trata em relação às profecias dos 100 anos, como jovem, é aquilo que Daniel vai dizer, que no final dos tempos haveria o quê? Um crescimento da ciência. Lembra disso? Tá. Então é associado, de certa forma, a isso. Nós vamos ver características da proximidade do último dia. O mundo vai se tornar tão bom que as pessoas vão viver mais. É literal o que Isaías está falando? Não, é oráculo, é profético. Não significa que você tem que morrer com 100 anos. Mas é a ideia, dentro de uma realidade que a vida era 40 anos, entendeu? Então é a ideia de que nos últimos tempos, como Daniel fala, com o avanço da tecnologia, que ele vai dizer lá, a ciência se multiplicará, isso vai trazer perspectivas em todas as áreas. Então, o fato de nós hoje termos esse avanço de civilização, avanço tecnológico, avanço na saúde, você pensa aí, há 300 anos atrás, as pessoas morriam de apendicite ainda, sem ter o que fazer. Morria de dor de dente, irmãos. Quem inflamava e morria. Entendeu? Então, o que são esses oráculos? É o mesmo problema do judeu. Eu não posso interpretar os oráculos na perspectiva necessariamente literal. Porque senão eu vou fazer a caixinha para pôr na testa. Eu vou fazer a fitinha para amarrar no braço. É uma ideia, da mesma forma quando o texto de Sagrado diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O que ele está falando aqui? Que para Deus é atemporal. É literal isso para Deus? 1000 anos, um dia, 1000 anos. Não, é uma ideia de que para Deus o tempo é diferente do nosso. São expressões que apontam então para algo no total. Então essa questão de 100 anos morrer jovem é a mesma sequência de Daniel que aponta que nos últimos dias, com o avanço, com a multiplicação das ciências, né, um monte de coisas seria diferente daquilo que eles estavam vivendo naquela época. E que apontaria como sinais da proximidade do último evento. Agora, é engraçado, né, que você vê, as pessoas vivem mais e o descrente vive mais também, porque é a graça comum de Deus sobre crente e descrente, porque se só crente fosse rico e vivesse bastante em saúde, todo mundo ia querer ser crente, não é verdade? Então, o contexto nosso é até diferente. Paulo vai dizer que nós somos espetáculo para o mundo. E até nós vamos pregar hoje à noite, você que está acompanhando Apocalipse, você vai ver que o símbolo usado em Apocalipse é que o crente ele vai viver esse mundo aqui em pano de saco e cinza. O fato de você ser crente aqui, você vai só levar bordoada aqui. Em lugar nenhum te prometeu vida boa aqui. Agora, é literal? Significa que você tem que vir de trapos, aquele pano de saco aqui para a igreja? Não, não é literal. É um oráculo, a ideia de que você vai sofrer por ser crente. Você vai sofrer perseguição, as pessoas vão rir de você, as pessoas vão confrontar sua fé e tal. Então, veja, são expressões de oráculos que eu não posso simplesmente aplicar de um modo literal.
mas que aponta para alguma realidade. No caso aí de Isaías, é a mesma ideia lá de Daniel, que é o multiplicar da ciência, que vai trazer uma realidade totalmente diferente para a humanidade, comparada com aquilo que eles viviam na época. Nós estamos no ano 2000 e quase 3.000 anos, 2.000 anos e meio atrás, 600 anos antes de Cristo. Isaías escreveu, mais ou menos, mais 2.000 anos nós passamos, então dentro de um contexto de 2.600 anos atrás. Há 2.600 anos atrás, era comum você encontrar pessoas de 60, 70, 80, 90 anos? Ou 100 anos? Não. Pra você ter uma ideia, quando eu era criança, isso já faz 50 anos, né? Quando eu era criança, era matéria do Fantástico. Era matéria do Globo Repórter. Hoje, meu amigo, se for falar lá para alguém, fazer uma reportagem de alguém com ciência, você fala, a minha vizinha também, virou carne de vaca. Eu estou mentindo aqui? Pesquisa lá, faz uma pesquisa rápida. Cada dia tem que chegar. Então é a ideia de uma característica para os dias próximos do dia do fim. Agora, não significa que todo mundo vai morrer com 100 anos, e como se fosse jovem, literal. Não, é só uma ideia. E tem gente de 100 anos aí que dá de 10 a 0, né? Hoje o seu Oziel não veio, né? Mas vai fazer 93, né, dona do Oziel esse ano? 92 esse ano? 92. Meu amigo, alguns meses atrás ele estava capinando aqui em volta da igreja. Melhor que você? Então. É a realidade. Você vê gente que menina aí de 40 anos não aguenta o que os velhinhos faz. Mas não é literal. Tudo bem? Vamos lá, Júlia. Oi aí. Há 30 anos atrás? Eu acho que eu vi isso aí. Puseram lá no Facebook, acho, né? Idosa de 40? 42. Eu com 50, que sobra pra mim, não, né? Meu Deus do céu. Então veja, é a perspectiva do tempo que foi mudando, justamente pela multiplicar da ciência, que nos dá uma possibilidade de uma vida maior. Tá bom? Então voltando aqui, irmãos, isso eu estou falando do último dia. Agora focando sobre a volta, que a volta é o evento, ou melhor, é uma programação dentro do evento. É o que vai inaugurar o negócio. Então vai lá, Marcos 13. Verso 26. Ainda tratando, né? Ele, mais uma vez, ele vai. É o texto paralelo de Lucas. Você sabe que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Os demais, tanto Mateus como Lucas, acabam usando muito do que Marcos tem. Que na verdade foi escrito por quem mesmo, o evangelho de Marcos? Qual era o nome do rapaz que escreveu? João Marcos, né? Que não era apóstolo, mas que conviveu nos dias do apóstolo, e que eu particularmente acredito que ele teve uma das experiências mais inusitadas registradas aqui. Ele fala que é um moço, ele não vai falar que é ele, obviamente, mas que foi um cara que quando tentaram prender ele porque ele era discípulo de Jesus, ele soltou sua roupa e saiu desnudo, né, correndo. Só tem esse registro aqui no Evangelho de Marcos. Então, tudo indica que era alguém muito próximo de João Marcos, ou era o próprio João Marcos, né, para mostrar que ele teve uma experiência, né, de perseguição e tudo mais. E aí ele vai dizer a mesma coisa que os outros também falam, mas ele vai dizer assim, verso 26 e 27. Então, verão, naqueles dias, veja que começa o verso 24 assim, ó. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Vão ter sinais no céu.
colocam naqueles dias, porque eu entendo que esse evento final não vai ser num dia só. Nem pode. Porque a própria descrição das festas judaicas usava todo o 7º mês para acontecer. O 7º mês começa com a festa das trombetas, que aponta para a chegada do Messias. É assim que o judeu acredita na tradução. A chegada do noivo, porque é a festa feita na lua mais escura, lua nova. Depois de 10 dias você tem o dia da expiação, dia do arrependimento, ou dia da condenação. O judeu acha que nesse dia Deus determina o futuro dos vivos, quem vai morrer, quem não vai morrer naquele ano. Isso é a tradição judaica, tá? Mas eles acreditam que é o dia da expiação. E quando ele fica 10 dias de jejum lá, pedindo perdão, para ver se Deus muda o destino dele aí para o próximo ano. E depois, que é o julgamento propriamente. E depois do julgamento, você tem a festa dos tabernáculos, que é Deus habitando com o seu povo. Essas últimas 3 festas apontam para esse evento, chamado último dia. Jesus volta ao julgamento e a reunião para viver eternamente com Deus. Isso acontece num mês, dentro do calendário que o próprio Deus estabeleceu. Então é muito provável, irmãos, que esse grande evento, o último dia, não seja um dia de 24 horas, como a gente pode pensar na perspectiva literal, mas é um período. Pode demorar um tempo. Né? Como que vai ser julgado todo esse povo? Né? Sim. Então, existe todo um tempo aqui envolvido também. É lógico que nós não... Quanto tempo? Eu não sei. Há um indício bíblico comparando as festas iniciais. Quando você pensa nas 7 festas que Deus instituiu. Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes. Essas 4 festas já foram cumpridas. Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado em pães asmos, ressuscitou em primícias e derramou do Espírito no Pentecostes. Ok. Mas Deus estabeleceu mais 3 festas para ser cumprida. Lembra que Páscoa, asmos, primícias e Pentecostes acontece na primavera. Aí você tem um período sem festas. É o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo um período sem festa. Que é o verão. Mas quando chegar o primeiro dia de outono, aí você tem festa de trombetas, expiação e tabernáculos. Que as 3 que ainda faltam. Então é um indício de que não vai ser num dia só. Mas é que dentro da programação, você tem que colocar tudo aquilo para acontecer no último evento. Então Jesus pode voltar, meu amigo, e não vai ser assim, Jesus voltou, vamos para o céu. Calma, tem ainda... Não dá para pegar o bolo. Não dá para pegar a lembrancinha da festa lá, que ela vai dar para nós, aquele saquinho cheio de coisa aromática que ela faz. Tá? Não vai ser assim. Você tem que esperar. Você pode até falar, nossa, mas tá chata essa festa. Mas para pegar a lembrancinha, você tem que esperar. Cortar o bolo, cantar parabéns, aquela toda. Não é assim no nosso programa? Nesse evento vai ser a mesma coisa. Então, aguarde. Tem tudo os mais ansiosos, ainda bem que é corpo já glorificado, então você roer a unha não vai trazer mal nenhum. Mas os mais ansiosos vão ficar ali. Tem que esperar. Há um processo para ser transmitido. E aí, então, ele diz, serão abalados, verso 26. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Veja que ele joga para o futuro, né? Essa ideia, verão, o Filho do Homem, porque ele sabia que não era da geração dele. E ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então ele aqui traz esse detalhe, que Deus vai reunir os seus. Em Lucas, Mateus, vai dizer que não só os crentes, mas vão ser reunidos todos. Para o juízo, as ovelhas e os cabritos. Né? Tá falando de ovelha?
literal? Não, está falando de ovelha dos crentes. E cabrito, está falando de cabrito? Não, está falando de descrente. São símbolos que a palavra de Deus apresenta. Então, irmãos, a segunda vinda de Cristo, apesar de certa, faz parte de um dos assuntos que envolve esse certo mistério, e principalmente pelo fato de que não sabemos exatamente quando ocorrerá a volta. Isso aí ele vai dizer lá em Mateus e em tantos outros textos. E de não ser da nossa competência estipular datas ou épocas para que isso ocorra. Volte lá para Atos, capítulo 1. Antes da ascensão de Cristo, os discípulos tentaram, né? Fizeram a pergunta que nós também faríamos. E qual que foi a resposta que Jesus deu para eles? Atos 1, versos 6 e 7. Então diz assim, ó, então os que estavam reunidos, ou seja, os discípulos, perguntaram a Jesus, né? Lhe perguntaram, Senhor, será esse tempo em que restaures o reino de Israel? Veja, os caras não tinham entendido ainda. Eles estavam esperando o restabelecimento de um reino geopolítico, né? E respondeu Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria ou pela sua exclusiva autoridade. Mas, esse mas aqui é importante, você não tem que ficar preocupado quando que vai ser o fim. Você tem que estar preocupado com o quê? Em testemunhar, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que Jesus está dizendo aqui, de um modo bem simplista, é, não se preocupe com o dia do fim, ele virá. E é Deus que compete a ele. Enquanto isso, você que foi revestido com o poder do Espírito Santo, o seu papel é até o fim chegar, é fazer o quê? Ser testemunha de Jesus. Que é o que nós estamos estudando nos cultos à noite, na sequência lá de Apocalipse. Que é se alimentar da palavra, que é o próprio Cristo. Foi o que nós vimos a semana passada. Lembra do livrinho que você tem que devorar? Tal. E hoje nós vamos ver, se Deus quiser, o capítulo 11, do verso 1 ao verso 14, que vai trazer mais duas posturas que você tem que ter até o dia final. Não vou falar quais são, obviamente, né? Porque você vai vir no culto hoje à noite, se Deus quiser, para a gente estudar juntos. Então, irmãos, não se atribulem em relação à vida. Ela é certa. Existem indícios da sua proximidade. Legal. Mas a nossa preocupação não é com a chegada do fim. A nossa preocupação é em testemunhar. Tá bom? Hoje a gente encerra por aqui. Eu coloquei no grupo, então, aquela planilhinha em PDF. O pessoal que recebeu aí conseguiu abrir? O que não conseguir abrir, me dá um toque, aí eu mando no Excel, porque às vezes no Excel você consegue abrir, no PDF você não consegue abrir. Se alguém tiver, manda no particular, eu encaminho o outro arquivo. Dá uma lida essa semana. Vai ter, se não me engano, 4 colunas. Uma coluna de Lucas, Mateus e Marcos, e o que trata cada uma delas. E aí, cada linha tem os versículos nos capítulos de Lucas, que é igual ao versículo de Mateus, que é igual ao versículo de Marcos. Então tem assuntos que são apresentados nos 3 evangelhos. Mas você vai ver aí que tem assunto que só Marcos traz, tem assunto que só Lucas traz, tem assunto que só Mateus traz. Lá embaixo você vai ver que tem vários versículos que só tem em Mateus, mas que trata da volta de Cristo. Então, você tem que ler todos eles. E eu pus também lá embaixo, saindo um pouco dos evangelhos, pus também 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, aquilo que Paulo fala também sobre esses eventos. Se você der uma olhadinha durante a semana, vai facilitar a gente tentar organizar melhor aí o programa do grande evento que é o dia da ira do Senhor. Tá? Então, escola dominical tem tarefinha. Não abriu aí? Então, são celulares que às vezes não tem instalado o Adobe, alguma coisa que não abre PDF. Então, manda para mim, que eu sei que é a minoria. Manda para mim, que aí eu mando o arquivo do Excel. Tá? O único cuidado que você tem que ter é que abrindo o arquivo do Excel, se você clicar lá e apagar alguma coisa, vai apagar. O PDF, você não tem como mexer nele.
no outro você tem, tá? Vou incentivá-los, talvez, se você tiver condição lá, de imprimir. Imprime lá, é uma folha só, uma folha A4, na orientação paisagem, tal. Aí você tem essa folhinha, aí você dobra, põe dentro da Bíblia, você traz aí, porque nas próximas semanas nós vamos estudar isso aqui. Eu acredito que a gente ainda vá, domingo que vem, irmãos, fala, Mi. Ótimo, pronto, a Mi já resolveu aqui o problema. Ela então printou aí e vai colocar como foto, então, para você, tá? Aí você puder imprimir. Mas se mesmo você imprimiu, pastor, a foto não ficou legal, a resolução, manda o particular, eu te encaminho o arquivo do Excel. Tá bom? Aí estuda, gente, domingo que vem retiro, né? Então, muito provavelmente, a gente vai começar a tratar, continuar, só que eu vou recapitular depois para o pessoal que não vê, quem estiver no retiro não perder. E a gente deve caminhar ainda um pouquinho do mês de março, aqui com esse assunto de escatologia. Aí depois, como vocês viram, nós vamos tratar sobre família, né? Uma família para a glória de Deus. Então vamos estudar textos bíblicos, assuntos relacionados à vida familiar. Tá? Então a próxima sequência nossa da escola dominical vai ser sobre vida em família. E nas quartas-feiras, eu acredito que nessa quarta-feira aqui a gente termina uma sequência de estudos de aconselhamento bíblico. Já deu mais de um ano, inclusive. Você já está com o PDF também. Então a gente termina. Então se tiver dúvida, tal. Na outra semana é culto, que vai ser a celebração da ceia, que é o dia 5 lá, né? Dia 4 ou dia 5, que é quarta-feira. E aí na outra, então, a segunda quarta-feira de março, aí a gente começa também um novo assunto aí das quartas-feiras, que é o estudo ético, provavelmente, né? Voltado aí para o estudo do livro de Provérbios, que é a vida cristã, ou a vida de um crente no dia a dia. Tratando de todos os assuntos ali que Apocalipse apresenta, nós vamos sintetizando e estudando quarta-feira após quarta-feira, se Deus assim permitir. Tá bom? Tem muita coisa ainda para estudar, irmãos. A gente vai passar a vida inteira aqui, eu não vou conseguir terminar e você não vai conseguir aprender tudo também. Então, não desanime, né, e se organize para que a gente possa crescer juntos, né, e chegar numa homogeneização das doutrinas, porque aí facilita muito a vida congregacional depois. Tá bom?